Olá! No ar, mais um capítulo dessa linda história chamada Conexões Famílias Atípicas. E hoje, recebendo o Dr. Antônio. Eu vou falar do Dr. Antônio, mas antes eu vou fazer o dever de casa. Sou Milva Campos, tenho 1,72 m, tenho cabelo castanho escuro com luzes. Estou vestindo um pijamão de viscose da cor mostarda. Estou com uma camiseta preta e sandálias pretas também. E, Dr. Antônio, vocês pediram tanto um neuro. E ele aqui está, porque nós prometemos e cumprimos aquilo que dizemos. Doutor Antônio, primeiro sua autodescrição, depois eu falo um pouco do senhor e a gente volta a bater Tá papo. bom. Meu nome é Antônio Luiz Nunes, tenho 1,80 m, 95 quilos, um cabelinho meio castanho, que já está parecendo os grisalhos já, e a gente disfarça um pouco. Eu estou de camisa azul, uma camisetinha básica, calça jeans, um sapatinho e é isso. E tem belíssimos olhos azuis, porque vocês não, quem não puder ver, ele não disse, eu vou dizer. Bom, doutor Antônio, ele iniciou na fisioterapia, psicomotricidade, é neuropsiquiatra, é ortomolecular, é também nutrólogo e, claro, eu não posso deixar de falar que ele tem 2 filhos, um de 24 anos e um de 14 anos, que são a grande paixão dele, além dos atendimentos, desse trabalho lindo que ele desenvolve com o público PCD. Teve uma irmã com síndrome de Down, uma mãe pedagoga que iniciou essa trajetória, que você vai começar a contar pra gente como iniciou essa história, né? Essa aproximação com esse universo PCD. A minha vida se iniciou. A minha mãe teve uma filha com síndrome de Down. E aí, ela procurou os tratamentos. A minha irmã, com 10 anos, não andava e nem falava. Sim. Não andava e nem falava. E o nosso grande pulo, que foi o meu pulo até hoje, ela começou com um trabalho de organização neurológica, método Doma de Lacato, que muitas vezes é um método muito mal visto por algumas pessoas, mas mal visto por aqueles que não conhecem o método propriamente dito. E ali as coisas começaram a mudar. Ela começou o tratamento, ficou na clínica. Quem trouxe o método do Brasil foi o Dr. Raimundo Veras, que eu sou grato até hoje. E ficou por muitos anos. Eu fui criado dentro da clínica do Dr. Raimundo Veras. E depois, ela, junto com um grupo de mães, foram abrir a primeira PAI no Rio do Brasil e no Brasil. Então, elas formaram a PAI, que era na Tijuca, e aí eu parti para ali também, a minha infância também foi dentro da PAI, e depois de uns anos, ela partiu para a Independência. Aí nós abrimos a primeira, nós não, ela, que eu era um moleque ainda, mas ela abriu a primeira instituição que se chamava Instituto Educacional São Jorge. Uhum. Depois de um certo tempo, nós tivemos que mudar, porque nós passamos para a LBA, e aí teve que mudar para a prefeitura, nós mudamos de nome. Ficou Centro de Habitação São José. Mas a nossa instituição, desde o tempo do São Jorge, deve estar fazendo esse ano 55 anos. Então, é uma história. E a minha vida foi dentro da PAI ou da clínica Nossa Senhora da Glória. Eu cresci ali, vendo as crianças com as mães a minha mãe viajava muito para abrir outras instituições em outros lugares. A gente ficava um certo tempo em algum lugar. Ela era pedagoga, ela foi supervisora do ensino especial por muitos anos, Iolita de Lourdes Nunes, e aí foi o início. E toda a família abraçava esse empenho dela? Marido, filhos? Você tem irmãos também? Não tenho. Era só eu e ela. Sim. E meu pai, que era contador e tal, me ajudava, sempre foi um ótimo pai, mas ela é uma guerreira, entendeu? Ela, muito tempo, depois quando eu cresci, eu precisava ficar nas escolas e tal, eu fiquei interno um tempo para poder tratar da minha irmã, e isso me ensinou uma coisa que eu falo sempre para as mães. Olha aqui, você tem um filho com alguma deficiência, vocês começam a tratar o seu filho. Tratem dessas crianças da melhor maneira possível, o tempo que você aguentar.
E você, depois de um certo tempo, você vai ter um descanso na tua vida, você vai ter uma paz de espírito, que você fez o máximo. Se esse máximo não conseguiu atingir o seu objetivo, não tem problema. A tua consciência vai estar tranquila que você fez o máximo. Toda vez que eu falo para minhas mães, que não são poucas, eu falei, vamos trabalhar, vamos dar força, vamos dar força. E às vezes chega, Antônio, eu não aguento mais, sabe? Eu já fiz de tudo. E eu consegui isso do meu filho. Consegui alfabetizar, ou não consegui e tal. Mas ela, depois dessa fase, ela vai Sim. ter uma tranquilidade mental. Sensação E o de que dever aconteceu cumprido. com a minha família? A minha mãe se dedicou no início da minha irmã, quando ela era pequena. E depois a minha irmã chegou até o ginásio, o científico na época, com síndrome de Down. Era uma pessoa extremamente independente. Ela ajudava a gente na escola. E isso depois, o resto da vida, foi uma tranquilidade. Então ela se dedicou, ela é assim, ela se desgastou por um determinado tempo, mas Sim. depois ela teve a tranquilidade necessária, sabe? Então esse é o primeiro conselho que eu falo para as mães. Vamos lá, vamos trabalhar, porque as mães precisam de incentivo, precisam de força muitas das vezes. Vamos trabalhar, e elas precisam de ajuda para poder E isso precisam de suporte também. A gente até conversou sobre isso, né? e a Elas gente precisam tá ser tratadas também, isso, não e só o olhar para elas é tão importante e relevante quanto o olhar para quem ela cuida, né? Porque se uma pessoa ela está em desordem, ela não tem condição de estabelecer um suporte não, efetivo para quem ela cuida, não é verdade? é. Doutor, e desde aquela época, quais são as mudanças que o senhor percebe de lá para cá? Mudou muita coisa? A gente avançou? Quais são as grandes deficiências hoje? Que eu falo, quando eu falo de deficiências no nível organizacional, né? Social. Olha, de repente deve ter avançado no diagnóstico. Sim, Naquele tempo, a gente não tinha tanta criança autista, não é porque não tivesse, mas porque sim, não tinha o diagnóstico. Essas crianças eram taxadas de retardo mental, déficit de aprendizagem, alguma coisa. Então, hoje, se chega ao diagnóstico melhor. Os profissionais estão mais preparados e mais organizados para dar o diagnóstico. Agora, se mudou alguma coisa, olha, eu não sei se mudou para pior ou para melhor. O que eu vejo é muita necessidade das famílias, muita necessidade. Precisam de gente que ajudem, sabe? Tanto os médicos, como o setor público, como, enfim, todas as famílias precisam de apoio porque o número de diagnóstico aumentou. sim. O número de crianças, naquele tempo, quando eu comecei há 20 e poucos anos atrás, eu fiz fisioterapia, eu terminei fisioterapia no ano de 1982 e trabalhava com cefalopatas, crianças com paralisia cerebral. Sim. Era muita. Hoje em dia a gente quase não vê crianças com paralisia cerebral. Mas é isso que eu lhe pergunto, porque deixou de existir, ou porque hoje a gente tem uma prevenção com Não, porque hoje a gente tem uma pré-natal? prevenção pré-natal melhor, a gente tem equipe médicas melhores, né? Então, assim, não, a gente não se vê mais encefalopatas, mas, por outro lado, a gente vê mais crianças autistas, né? Que requer também um cuidado muito grande. Então é isso. Então você acha que os autistas, porque o que eu, com a sua fala, o que eu percebo é que, de repente, aquele autista, né, a pessoa dentro do espectro autista, que era nível suporte 3, que é o que chamam hoje, que tinham mais estereotipias, que tinham uma coisa mais visível, eram, de repente, laudados ou identificados. Essas eram Mas as laudadas. pessoas que têm nível Sim, suporte nível 1 nível 2 não eram tinha esse percebidos. suporte. E aí tinham seu sofrimento, você não sabiam por quê, Tinha né, doutor? outro diagnóstico, assim como a gente vê hoje. Às vezes, muitas vezes, o diagnóstico de autismo é errado. Essa criança pode ter TDAH, ela pode ter uma crise de ansiedade, ela pode ter um quadro de esquizofrenia, ela pode ter um quadro de ansiedade. Esquizofrenia também. Sim, também, claro. Começa na criança, geralmente ela não abre esse quadro na infância, mas tem toda uma condutas ansiosas, fechamento de personalidade, e elas são confundidas por autistas, e muitas das vezes a gente vê um laudo de autismo, essa criança tem um outro laudo, tem uma outra patologia. De que forma a gente pode, falando para quem está nos assistindo, a gente pode conseguir
identificar, assim, quais são os sinais, por exemplo, a diferença dos sinais de um TEA para um TDAH e para, por exemplo, uma hipotética esquizofrenia? Olha só, uma criança com TEA, ela tem aquelas características, todo mundo conhece. Sim. Anda na ponta do pé, movimentos estereotipados, fechamento social, muitas das vezes não tem interação, comunicação muito prejudicada. Então essas são as características básicas de uma criança de nível 2, nível 3, né? Tá ali. Como é que a gente vai identificar essa criança de um TOD? Por exemplo, transtorno positivo desafiador. Esta criança não tem alteração social, mas ela tem outras. É uma criança desafiadora, é uma criança, muitas das vezes, hiperativa, umas crianças que não se enquadram no período escolar, não se enquadram com a família. Então, são características diferentes. E isso você tem que ter um olho clínico para ver. Por quê? Diagnóstico de imagem, diagnóstico de exames, não nos mostra isso. Nos mostra a experiência que a gente tem como médico. vivência. A vivência que você tem como médico. Então, característica de TEA, de TOD, as crianças esquizofrênicas, o autista, ele não tem alucinações, ele não vê coisas onde não existe. O esquizofrênico vê Desde criança. As crianças com quadro de esquizofrenia, ela tem alucinações, elas veem coisas. Então, você começa a diferenciar várias coisas. Agora, uma coisa no total, que eu falo sempre para as famílias: tratar com firmeza, mas com amor. E aí está o início da recuperação. Como é que é o início da recuperação? Tratar com firmeza, mas com amor. Por quê? Quanto mais agressiva você for, quanto mais violenta, quanto mais você dá respostas, mais imperativa, né? Aquela coisa mais ela internaliza essas funções. E muitas das vezes as famílias não sabem ser firmes com amor. Sabe, eu sempre digo para as famílias: você está nervosa naquele momento, não brigue com seu filho, não lide com ele, vá para um outro momento, tá? Porque a criança, ela é fruta do meio. Se está um meio agressivo, desorganizado e agressivo, ela vai ser. O primeiro pontapé para a gente começar a tratar esta criança é isso: ter uma rotina, ter uma organização familiar, ter os seus horários, ser firme com ela e com muito carinho e amor. Só que as famílias não têm orientação como ser firme com amor. É difícil, né? É uma tênue, né? Muito. Isso aí é que está o grande X da questão, onde começa o primeiro processo de recuperação. Porque o médico, ele vai dar medicamentos para diminuir os sintomas dessa criança. Os medicamentos não vão tratar. Os medicamentos vão permitir com que os profissionais trabalhem com essa criança. Tá? Então, o médico, os medicamentos é isso: diminuir os sintomas que ela apresentem. E, muitas das vezes, diminuir a comorbidade que elas podem apresentar, como a disbiose intestinal, como alterações respiratórias, várias coisas que a gente tira essa carga da criança com TEA, ela fica mais leve para ser tratada. Então, nós temos que ter essas duas visões. Uma, de uma medicina integrativa que possa organizar essa criança através de suplementos, ômega 3, excelente, vitamina D, ferro, taurina, B3, B6, essas coisas todas. E a família organizada. A família não tem. Cabe a você, o médico, a sua equipe, tentar organizar essa família, porque senão não vai ter resposta. E a família acreditar naquele médico e naquela equipe que está tratando o seu filho. Quando não há esta interação, não há
evolução. Só há evolução de uma criança se essa família acreditar e vestir ali todo este processo. Então, no meu caminho como médico, eu divido em 3 fases. A primeira, quando eu comecei na organização neurológica, que me abriu e que me faz tratar e recuperar várias crianças. Eu não sei se a gente vai ter tempo aqui de eu te contar uma história, como começou um pouquinho a minha vida na BBR. E depois foi com a medicina integrativa. Eu sou grato até hoje ao professor Ítalo Rachid, de São Paulo, que trouxe essa nova forma de medicina para o Brasil, a modulação hormonal. Sabe, o médico que não sabe mexer com os hormônios, que não se organiza Hormônio essa é tudo. parte hormonal, É. ela não consegue nada. E a minha medicina mudou depois que eu conheci o Dr. Ítalo. Fiz o curso, estudei, e hoje, até hoje. E depois a ortomolecular e a homeopatia, que me dá o suporte para que eu possa fugir dos medicamentos convencionais, que é o que eu mais quero. Fugir desses medicamentos. Eu fiz uma homeopatia com o intuito tentar tratar as crises convulsivas com homeopatia. Eu acho que foi incapacidade minha, ignorância minha, não consegui. Tá? Eu confesso que eu não conseguia, mas não que a homeopatia não trate. Eu conheço vários médicos que tratam crises convulsivas com homeopatia. Sim. Mas eu acho que foi ignorância minha, não cheguei nesse nível de tratar. Mas a homeopatia me ajuda muito, a ortomolecular me ajuda muito. Então, eu divido a minha carreira médica na organização neurológica. Sou grato até hoje à família Veras e o introdutor, quem criou o método, Dom Mandela Cato, um americano. Então, ele que criou, o Veras trouxe esse trabalho para o Brasil. Depois, o doutor Ítalo Rachid, que é um mestre que é, assim, eu não gostaria de estar mais de uma, eu acompanho ele em todas as palestras, em todos os cursos que ele está. E depois, essa medicina integrativa que a gente vê hoje, de ortomolecular, homeopatia... Canabidiol, doutor. Canabidiol Também é em uso, eu uso canabidiol, melhora muito os sintomas da criança. Tem famílias que narram, doutor, meu filho era antes, uma criança antes do canabidiol e depois. Tá? Então a gente vê essa transformação. Agora, todas, não. Eu tenho crianças também que não se transformam, não mudam. Ou por incompetência minha, ou por incompetência, ou por algum motivo, essas crianças não se beneficiam com o canabidiol. Mas eu posso garantir que a maioria delas beneficia, e a gente estudando, a gente trabalhando, acrescentando o canabidiol, tentando tirar esses medicamentos mais pesados aos poucos, e a gente organizando essa criança. E compreendendo que as alternativas e as medicinas, né, alternativas, elas têm um tempo diferente, né? Ela é diferente de uma medicação que você toma e acalma rapidamente. É um processo. Por exemplo, a homeopatia. Eu usei durante muito tempo. Meu filho curou uma bronquite com homeopatia. Mas é um processo de persistência. Você fica algum tempo, a criança ainda tendo crises, até que um dia essas crises desaparecem, porque ela trata a causa. E para chegar na causa, às vezes, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Não, doutor? Olha, eu sou um médico, eu procuro a causa. Eu não trato só os sintomas, tá? Então, nós temos que descobrir todo o sistema desse indivíduo, dessa criança, e organizar ele todo. Tá? O nosso segundo cérebro é o estômago. E ali, uma criança com a desbiose intestinal, a gente não consegue tratar, então já começa, desestabiliza. Então, a gente tem que tratar, tem que organizar a criança com o sistema todo. Não só os sintomas, porque senão você vai tratar o resto da vida os sintomas dessa criança. Você falou de hormônio, criança também tem problema hormonal, doutor? Sim, ela pode ter um hipotiroidismo, um hipertiroidismo, tá? E subclínico, você tem que tratar, você tem que organizar uma criança com hipotiroidismo subclínico, uma criança lenta, uma criança obesa, uma criança com déficit de aprendizagem. Tudo isso nós temos que corrigir. Uma criança chegou lá com déficit de aprendizagem, primeira coisa, vamos ver os hormônios dessa criança, vamos organizar essa criança, tá? Vamos suplementar essa criança, tá? E aí organizar e passar para frente. E aí vamos ver depois. Outro problema muito
sério, assim, alterações visuais. Muitas das vezes as pessoas não dão alteração, insuficiência de convergência. Às vezes as crianças... Insuficiência de convergência. O Sim. que seria isso? Que eu sou completamente ignorante. Falta de uma convergência. Você não Visão consegue centrar. binocular. Os dois olhos têm que olhar ao mesmo tempo para um ponto comum. Muitas das vezes a criança olha para um quadro negro e quando vê para aqui, ela usa o olho direito e escreve com o olho esquerdo. Então você já ouviu falar que na sala de aula as crianças se entortam todo para ver porque ela usa o olho dominante que está vendo, que é o olho que ela tem mais facilidade de ver, que ela tem uma visão melhor, entendeu? Sim. Então, todo esse processo de aprendizagem, ela precisa de uma organização sistêmica, precisa de uma organização dos processos sensoriais e motores. Quais são os processos sensoriais e motores? Visão, audição, tato, capacidade manual, linguagem, auditivo. Então, ela precisa disso tudo para se organizar. Ela tem que chegar até a idade de 7 anos neurológicos, para que ela possa estar com prontidão para a alfabetização. E aí a gente consegue. O que acontece hoje em dia? As crianças não têm essa prontidão para a alfabetização. Elas começaram, né, um tempo atrás, o tempo do, acho que foi do César Maia, do governador César Maia, que começou a repetição, as crianças com aprovação automática, e as crianças foram passando. Então, hoje, qual é a nossa juventude? É uma grande demanda de crianças analfabetas, na 6ª, 7ª, 8ª série, que não conseguem que muitas das vezes dela era um processo de organização bobo, que precisava ser organizada. Lá atrás, né? Sim, precisava. Ou era um processo de mobilidade, ela não tinha uma organização de um corpo organizado. Corpo organizado, mente organizada. Ela não tinha isso, ela tinha uma alteração pequena visual, mas ela não conseguia transpor do quadro para o caderno. Sim. Ela olhava de um olho, olhava para o outro, então não tinha nada disso. São pequenas coisas, mas que isso vai crescendo. E isso vai criando uma desorganização na criança tal, e cria uma ansiedade nessa criança que ela não quer ir mais para a escola, e ela rejeita a escola, abandona a escola, e uma ansiedade familiar também, que vê o seu filho ali. É porque ela se sente insuficiente, né? E automaticamente ela recua, né? Ela não sabe como lidar, não estou acompanhando, todo mundo está lá, os meus amiguinhos, e é uma fase de extrema, você quer estar incluída. Então, para estar incluída, você tem que estar no mesmo nível das outras pessoas. No mesmo nível das crianças. Agora, doutor, uma grande reclamação não, uma sinalização, né? Que as pessoas exacerbam, usei uma palavra completamente equivocada, é sobre a deficiência de encontrar neurologistas que possam laudar essas crianças. Porque, como o senhor mesmo sinalizou, esse tratamento ele tem que ser lá desde o comecinho. Né, tudo integral. O ser humano é um ser integral. Então, tem que estar ali uma coisa conversando com a outra. Suplementação, homeopatia... Sim. Mas se a criança não é laudada, muitas vezes ela não tem esse acesso. O que está acontecendo? Não tem neurologista suficiente no Brasil? O que está acontecendo, doutor? Tudo começa pelo laudo. Tá? Muitas das vezes você não consegue dar o diagnóstico, mas criança, você precisa de um tempo para você conhecer essa criança. Essa criança tem que ir no teu consultório, tem que começar um tratamento para você ver como é que é a evolução, como é que é essa conduta dessa criança, para você laudar. Tudo isso começa com laudo. Por quê? Se você não tiver o laudo, ela não tem sala de recursos nos colégios. Se você não fizer um laudo, ela não consegue transporte público. Se você não tiver um laudo, ela não tem os benefícios do PPD. São geralmente crianças carentes e não tem. Então, tudo se começa com laudo a desenvolver e a abrir um leque para sua família. Sim. Agora, cadê os médicos que podem dar o laudo? O neurologista é o carro-chefe, né? E aí é grande dificuldade, sabe? Nós temos uma rede chamada FIBEX, nós somos algumas instituições que trabalham com crianças, mas são poucas instituições que têm, pela dificuldade do neurologista, pelo preço do neurologista, sabe?
Qual é o neurologista que vai para uma clínica atender 30 crianças num dia 40? Eu só conheço eu, entendeu? Eu não conheço mais ninguém. Eu, por exemplo, eu estou na PAI de Natividade há 22 anos. Uma época, eu quis mudar, eu quis sair de lá, que eu estava um pouco cansado e tal. Eu procurei mais de um ano neurologista que quisesse. O Antônio é maluco que eu vou viajar 7 horas de carro, vou atender 40 crianças para ganhar X, sabe? Então... É um valor muito simbólico, né? E aí, a dificuldade dos postos de saúde, nos CAPs. No CAPs tem os psiquiatras, mas é uma dificuldade até você chegar, até você inserir essa criança nesse programa, nesse tratamento, sabe? Então, é uma dificuldade. Para você fazer hoje uma faculdade de neurologia, é a faculdade normal, de 6 anos, 7 anos. Hoje em dia, se requer mais 3 anos de clínica médica, que no meu tempo não tinha, tá? E mais 3 anos de então, é outra faculdade, 7 anos. Entendeu? Para você se formar em neurologista. Peraí, deixa eu só entender. 6 anos... Faculdade normal. Ok, normal. Aí depois você tem que fazer as residências agora, elas exigem 2 ou 3 anos de clínica médica. Sim. Depois da clínica médica, aí você entra no processo de neurologia. E as pessoas já saem da faculdade falando mal de neurologia porque elas estão mal orientadas dentro de um processo, muitas das vezes, professores não tão legais, Sim. sabe? Então eles já saem da faculdade, eu quero fazer tudo menos neurologia, já tenho medo da neurologia. E a neurologia é uma beleza, é uma coisa mais linda do mundo, é um processo que se encaixa, que vai se encaixando dentro do ser humano. Quando você aprende esse processo, você entende esse processo, é uma coisa mais linda. Complicado isso, porque a gente vê o crescimento, por exemplo, do TEA, né? Sim. Então a gente deveria facilitar, né, otimizar esse processo para que a gente pudesse ter mais profissionais aptos a laudarem e ajudarem essas famílias, bem como, por exemplo, a gente não tem quase geneticista também. Outro dia entrevistei um que disse, não temos. Eu só conheço, eu fiquei no Grafre, eu me formei em neurologia e psiquiatria na Unirio, e tinha uma geneticista lá, muitos anos, era muito minha amiga, que a gente fazia uma parceria, e até hoje eu só conheço ela, entendeu? E como é que vai ficar o futuro, doutor? Como é que vai ser isso? Porque, por exemplo, o senhor vai ter o seu tempo, né? O doutor que veio, que era geneticista, que fica tentando fomentar o desejo nos alunos dele, de que se apaixonem, né, pela genética, mas ele disse que é de 20 a 1. É isso mesmo. Como é que vai ser o futuro? Se a gente tem uma projeção, como disse o geneticista, que em 2030, a cada 2 crianças que nascerem, uma estará dentro do espectro autista. Como é que a gente vai fazer? Quem que vai laudar essas crianças, doutor? Eu não sei quem vai laudar, sabe? Eu acho que o caminho está meio nebuloso aí, sabe? E assim, eu não vejo muitos. Quando eu vejo, a sobrecarga de trabalho é demais, sabe? Um neurologista dentro de um hospital público, a carga é demais. Então, é mais fácil para ele ficar no consultório, ganha bem, atende lá meia dúzia, equivale a ele atender 200 crianças dentro de um processo. Então, eu dou assistência em algumas instituições, a PAI, dei há pouco tempo na Pestalozzi, Senon, uma clínica em Friburgo, em várias outras, mas, assim, sabe, eu fui criado... né? Eu sou eu fui criado no meio, eu sei o que é ter uma filha com problema, sabe, eu sei o que é uma dinâmica familiar, porque eu tive uma irmã problemática, eu sei tudo isso. Só reconhece o caminho quem já passou por ele, né, doutor? E se eu já passei por esse caminho, cara. E às vezes eu atendo crianças lá, famílias, doutor, pelo amor de Deus, chega lá e olha, o senhor, eu estou há 3 anos esperando um neurologista, eu estou há 2 anos esperando na fila do XREG, hoje temos o XREG, tem que entrar na fila, entrar por todo esse processo de espera.
E não tem uma E crise isso deve ser convulsiva. Não tem... extremamente prejudicial, Não, nem porque fala isso. a criança, quando ela não é atendida prontamente, né? Quer dizer, eu acho que esse processo retarda muito a evolução, não, doutor? Olha aqui, a criança, Meu Deus, eu a fico gente tem que imaginando. trabalhar. Você pensa uma criança com crise convulsiva, sem medicamento, uma crise convulsiva de difícil controle, sabe? O Nossa. que é uma família ter uma criança tendo crise Acho que convulsiva, às vezes várias por dia, né, várias doutor? por dia, síndrome de West, Landau, enfim, várias outras síndromes. Eu sei que é terrível, porque minha irmã de síndrome de Down, tudo. Meu pai faleceu de ELA, uma doença neurológica, esclerose lateral amiotrófica, foi o primeiro. Eu passei 10 anos envolvido com doenças neurológicas. Ele faleceu, ficou internado 1 ano em CTI. E aí a minha irmã desencadeou crise convulsiva depois do falecimento dele. De repente, Um gatilho alta emocional. taxa É. de cortisol, eu penso muito nisso, sabe? Por que que essas mães têm tanta criança autista, tanta criança com deficiência na gestação? Eu ia fazer essa Estresse, pergunta lá na frente. estresse, muito aborrecimento, cortisol alto. O cortisol alto ele traz sérias alterações, sabe? Nós temos que estar O que sempre... altera, por exemplo? O que faz com que a pessoa tenha um cortisol alto? Para quem é leigo como eu. Olha aqui, você vai ser sempre uma pessoa irritadíssima, nervosa, estressada, sabe? Então nós temos que modular isso, nós temos que abaixar toda essa excitação que você possa ter por um hormônio alto. E aí você tem várias coisas, o magnésio maravilhoso que você toma, você fica tranquila, dorme bem. Para minhas crianças, magnésio, eu dou sempre magnésio para ela, melatonina para que elas possam dormir, só as coisas naturais, vitamina D3, e aí você mantém as crianças tranquilas. Mantendo as crianças tranquilas, você pode trabalhar mais com essas crianças e essas mães ficam menos estressadas, Sim. sabe? Menos estressadas. Sabe, é muito doloroso você bater numa porta de uma instituição, essa porta ser fechada porque essa mãe não recebeu um atendimento porque não tem laudo, não tem isso, a clínica ser incapaz de tratar essa criança. Sabe? Eu, graças a Deus, na minha vida, nunca fechei a porta de uma criança. Eu atendo, na semana, uma média de 20 a 30 crianças que vêm do Rio de Janeiro todo para mim, que não tem atendimento médico. Eu tenho uma ficha lá na minha clínica, deve ter lá agendada hoje em dia 600, 800 crianças precisando de atendimento. Nossa. E eu vou atendendo toda semana na medida do possível. Atendo 30 crianças, vou para Teresópolis, no meu centro de ecoterapia. Quando eu chego lá, eu tenho algumas pessoas que encaminham para mim, não nessa quantidade do Rio, porque eu tenho que atender as crianças lá, mas no mínimo 3, 4, 5 crianças, eu vou tendo crianças que não tem médico lá também. Esse centro de ecoterapia, que é esse trabalho junto com os cavalos, ele beneficia quais tipos de problemas? Quer dizer, todos eles são amenizados, ou são minimizados, ou têm ganhos? A ecoterapia, eu fui introdutor aqui no Rio de Janeiro, comecei junto com a ANDI Brasil, é um centro que organiza todos os centros de ecoterapia, e a gente é afiliado à ANDI, e dou alguns cursos, dou o curso agora, que vai ter agora em setembro, uma propagandazinha, curso de ecoterapia, meu curso anual, 1 semana em Teresópolis, maravilhoso, sabe? É uma experiência inesquecível, é o 12º curso. Esse curso é aberto para quem? Tem que ter uma formação específica para os profissionais. Os profissionais, tá? Se você não tiver uma relação com a criança... Sim. Não pode. Às vezes chega pessoas para mim falando assim, Antônio, eu quero abrir um centro, eu quero entender como é que é o processo, mas eu não sou profissional. Tá bom, eu abro o curso, eu abro uma exceção para essa pessoa, para que ela possa entender. Então, a ecoterapia, olha, eu sou muito suspeito. Primeiro que eu adoro cavalo, eu adoro criança. Sim. Então, trabalho há 32 anos com ecoterapia, sem parar, sempre trabalhando. Hoje eu estou localizado num Golf Clube de Teresópolis. Sim. E aí, a relação da criança-cavalo, é uma transformação que às vezes eu falo para minha equipe, eu não sei como essa criança melhorou tanto em tão pouco tempo. Sabe? Eu fico buscando razões
para entender. Eu, de 32 anos trabalhando, eu fico buscando razões como essa criança melhorou em tão pouco tempo com a ajuda do cavalo. Mas, claro, você tem que saber lidar com Claro. essa... Você tem que saber atender essa criança fora do cavalo. Entender de cavalo e juntar o atendimento com o atendimento no cavalo. Sim. Porque senão nós vamos ser um puxadores de cavalo, que a gente vê muito por aí, tá? Então, e é um tratamento maravilhoso. E deve dar um equilíbrio psicológico, porque Sim, o cavalo ele é. tem uma coisa de segurança, né? De segurança, o movimento tridimensional. Questão da marcha, né? Essa dimensão Não é marcha, do movimento ao passo movimento ao... tridimensional. Peraí, movimento ao passo tridimensional. Uhum. Ele de baixo para cima, de um lado para o outro e da frente para trás. Por isso que é chamado de tridimensional, tá? Então, esse movimento, você procura um cavalo que tem esse movimento tridimensional para que você coloque... Ele foi criado mais para as crianças encefalopatas. Então, colocando essa criança em cima do cavalo. O que acontece? Primeira coisa, quebra-se o padrão dessa criança. O cavalo vai quebrando o padrão patológico dessa criança. Se essa criança está nos 6 anos, mas já tem um reflexo tônico assimétrico, mas eu não sei mexer. Tá, você postura a criança nesse cavalo, o próprio movimento tridimensional, ele vai vai diminuindo esse reflexo, a criança entra em postura retificada. Vai trazendo para o eixo, né? Então, o que a gente quer? Primeira coisa, quebrar o padrão. Segunda coisa, retificação corporal. Terceira coisa, mobilidade corporal. Você só dá mobilidade corporal a uma criança depois que ela quebra esses padrões patológicos. O cavalo te dá isso. E aí você começa a buscar movimentos que essa criança pode nos dar, tá? Nossa, que legal. E aí, isso para as crianças encefalopatas é maravilhoso. E isso que a gente busca no cavalo, isso que a gente quer. E aí, no cavalo, uma equipe unida, você geralmente, como é um ambiente aberto, Sim. como é todo mundo junto ali, uma equipe toda trabalhando, você fica mais unido, você fica mais amigo, você fica mais organizado com aquelas crianças do que um atendimento convencional dentro de uma instituição. Sim. Todas são ótimas, são sim. ambas. Mas tem algumas crianças que não querem mais partir para a clínica, não querem mais. Vamos botar na ecoterapia. É um novo estímulo, É um novo estímulo. Sim. Então, cara, eu só tenho a agradecer a ecoterapia. Ela faz parte do meu processo de trabalho desde sempre. E eu comecei a botar crianças em cima do cavalo empiricamente, sabe? Que barato. Porque eu vou te contar o que aconteceu. Eu trabalhava na BBR Sim. e tinha um paciente hemiplégico. Eu estava no setor de hemiplegia. Aí esse paciente tirou férias no final do ano. Quando ele voltou em fevereiro, o cara voltou muito melhor. Eu falei, meu amigo, o que você fez? Nada, eu só andei a cavalo. Eu falei, é mesmo? Você só andou a cavalo? Só. E aquilo me ligou a antena. A gente não ouvia falar em ecoterapia, ou naquele tempo hipoterapia, nem nada. Aí eu tinha cavalos no Rio de Janeiro, eu comecei a botar primeiro os adultos hemiplégicos em cima do cavalo, empiricamente, mas só para andar, só para desenvolver. Depois eu comecei a botar as crianças em cima do cavalo, e aí a gente foi vendo as melhoras. Entendeu? E aí veio o primeiro curso que teve no Brasil, Fernando Guimarães, em São Paulo, trouxe a hipoterapia, e aí eu fiz esse curso com ele, depois veio a Ande Brasil. Qual é a diferença da hipoterapia para a ecoterapia? Olha aqui, a hipoterapia era o nome inicial que o Fernando, por ser fisioterapeuta, ele lançou esse nome de hipoterapia, ele trouxe de algum lugar, eu não sei, lançou esse nome. E, assim, o atendimento do cavalo deve ser feito para os fisioterapeutas somente, tá? E quando surgiu isso, foi um boom, todo mundo queria trabalhar. Mas o Crefito, na época, não, tem que ser fisioterapeuta. E aí surgiu a Ande, abrindo, precisava de um outro nome.
E aí veio ecoterapia e a Ângela oficializou esse nome e abriu para uma jogada todos inteligente. abriu para todos os profissionais Sim. da área Sim. de multidisciplinar, de Sim. saúde e tal, sabe? E aí a hipoterapia continua mesmo, ainda, que é um trabalho, quando você dá a hipoterapia, que é um trabalho mais voltado para a fisioterapia, e a Ande abriu como um todo. Entendeu? Para profissionais de psicólogos, fonos, terapeutas Que ocupacionais, barato. enfim, para É um pedagogos. caminho. Fico muito feliz por esse caminho. E aí é E quem isso. quiser, por exemplo, ter esse contato com a ecoterapia, é gratuito? A pessoa vai lá, se inscreve? Como é que funciona esse Olha, trabalho lá lá? comigo é a É parceria com a inscrição? Unimed, Sim. tá? Não tem nada, eu não tenho nenhum convênio, não tem nada, e aí a gente procura a Prefeitura de Teresópolis. A gente Uhum. faz um relatório, faz toda uma demanda, o que precisa, entra com a Prefeitura de Teresópolis, e na maioria das vezes eles bancam o trabalho. E às vezes os planos de saúde cortam um ou outro, a família tem que recorrer na justiça, não é uma coisa tão fácil, tá? Nós falamos disso Para até. conseguir, Sim. e tem que recorrer na justiça para conseguir, mas consegue, a maioria dos. Eu tenho meio a meio, eu trabalho lá, eu tenho 60 pacientes, metade são da prefeitura e metade são pacientes da Unimed, que tem contratos com a Unimed. Sim. Tá? Tem algumas frases que o senhor, durante o nosso papo, falou, e eu queria que vocês falassem. O tempo já acabou, mas a gente vai falar desse sim. O condicionamento é um processo de aprendizado. Você falou da alfabetização. Nada funciona se as crianças não forem alfabetizadas. A humanidade está. São várias frases, né? A falta de estrutura familiar implica na vida dos PCDs. E, para finalizar, que eu quero saber sua opinião. Depressão, suicídio, consumo alcoólico excessivo, o que o senhor pensa a respeito? Será que você consegue falar disso tudo, um pouquinho da estrutura Claro. familiar? A sociedade está doente, a depressão, o suicídio, o consumo alcoólico excessivo? Vamos falar uma coisa que você falou uma frase aqui que... As crianças precisam ser alfabetizadas? Essa frase, por exemplo, a minha intenção, quando eu pego em criança, o meu objetivo, eu tenho sempre o objetivo, alfabetizar essa criança. Seja na ecoterapia, dentro da minha instituição, a minha intenção é organizar neurologicamente essa criança, atingir uma prontidão para que ela consiga uma alfabetização. Não conseguiu, a vida dela não termina aí. Você tem oficinas, trabalhos, pode ter empregos, podem ter várias coisas, porque a gente quer que essa criança seja uma criança independente, tá? E a independência começa aí, no meu ponto de vista. Uma pessoa que sabe, alfabetizada, que sabe ler, se abre as portas, em muitas portas, Sim. tá? Muitas portas. Então, eu tinha uma escola em Campo Grande e uma vez eu fui resolver alguns problemas pedagógicos lá, minha pedagoga, e a coordenadora lá do ensino perguntou para mim, qual é o seu objetivo ter uma escola de crianças especiais? Eu falei, o meu objetivo é alfabetizar. Sabe, a pessoa riu na minha cara. Não, hoje a linguagem é outra, são oficinas, são tal. Eu falei, tudo bem, eu tenho oficinas também. Não tira o mérito de uma, mas não exclui a outra, né? Sim, eu não tiro o mérito de umas oficinas, de um trabalho de profissionalizante. Ela precisa disso, mas para chegar num processo de profissionalizante, ela precisa estar organizada. Se conseguir alfabetizar, muito bem. Se não conseguir, a gente chega lá. Mas isso é um processo que tem que chegar lá. Porque senão essa criança ela não se firma dentro de uma profissão, de uma organização, de umas coisas. Ela entra, ela sai, ela não dá conta, ela fica mais frustrada ainda, ela fica buscando coisas que não consegue, porque ela não teve a base da organização. Sim. Sabe? E se a gente conseguir alfabetizar, muito bem. Isso é um ponto. Crianças familiares. Olha aqui. Todo o processo de organização começa com a criança, começa com a família. Família desorganizada, criança desorganizada. A criança, ela é fruto do meio que você vive.
Se tem um meio desorganizado, se tem um meio... o pai trabalha, a mãe trabalha, a criança fica com a avó, fica com isso, não tem horário para isso, não tem isso. A mãe não tem tempo lúdico com essa criança, sabe? Não, essa criança vai ser uma criança Com propensões a com um desenvolver. comportamento alterado, com certeza. E se essa mãe for uma mãe estressada, for uma mãe nervosa, que geralmente é, se ele, por acaso, ele tiver algum problema, provavelmente ela vai descarregar em cima dele, né? E piora mais as coisas. E aí vai levar para onde não tem, sabe? Ou leva para as instituições que nós temos, quando consegue vaga, que muitas das vezes é difícil, Sim. e porque o número de crianças inscritas é muito, principalmente para crianças autistas. Então, meio desorganizado, criança desorganizada. Tratar com criança, essa é a frase, com firmeza, mas com amor. Sem agressividade, sem violência, sem nervosismo e sem estresse, porque você transpõe tudo para a criança te imita, sabe? Espelho, né? Um autista, como é que você consegue fazer com que ela comece a comer se ela tiver uma seletividade alimentar? Tá ali, primeira coisa, é botar essa criança para manipular as alimentações. Sim. Eu vou lavar, vamos lavar. Aquela alimentação de base dela, que ela aceita, vai botando do lado aquelas que ela não aceita em pequenas quantidades e separadas. Nada de misturar. Quanto mais você mistura, menos ela não come. Fica menos atrativo. Menos atrativo. Então, Sim. ela vê a atração dela pela textura, pelo cheiro, pelo peso, por tudo isso. Ela tem uma seleção. Já pensou? Tem lugares que se come barata, escorpião. Se eu te der uma barata, escorpião, pensa nisso. Ela vai olhar, ela não sabe o que familiarizar a criança Sim, com então essas ela coisas que tem causam repugnância, né? Isso ali, começar. E aí tem um horário para você sentar, se alimentar, se organizar. Ela está te vendo, ela está te imitando, ela está querendo ser você, com calma. Não comeu num dia, não tem problema, nós temos outros dias. E aí, te imitando, ela tem que te ver comer para começar a comer, para começar a ver. Isso é um trabalho de formiguinha? É um trabalho de amor, um trabalho bem cuidadoso, mas é assim que a gente começa. Se não começar assim, não vai. Sim. Entendeu? Aí fica, meu filho não come, meu filho... Entre as refeições, nada de muito suco, de muita besteira, de nada disso, sabe? Dá nas refeições. Não comeu, você fez a tua parte, fez um lugar, aquela rotina, mesmo horário. Não é almoçar um dia 11 horas, outro dia 2 horas, outro dia 3 horas, mesmo horário. Porque as rotinas, elas geram condicionamento. Somos seres condicionados, rotina, né? é o primeiro passo de uma organização. Sim. Tá? Sem isso, não tem. Aí a gente vai... Porque eu vou ter que fechar, né? Falei que não tem como não falar, né? Do índice de suicídio, aumento entre os jovens, crianças, suicídio, depressão e tela, que eu não tinha falado, né? E o consumo alcoólico excessivo, né? Então, como neurologista, como psiquiatra, como nutrólogo, como fisioterapeuta, como toda essa propriedade, o que você pensa a respeito dessas questões aí que estão tão evidentes? Que eu vejo muito hoje, que a gente já falou aqui várias vezes, eu já repeti muito isso, a desorganização familiar hoje em dia, sabe? A desorganização familiar, a família é a base de tudo. Uma família desorganizada, muitas das vezes a criança, ela entra num processo depressivo, ela começa a usar drogas sem a família ver, sem buscar essa criança, resgatar, ela entra num processo de fazer uso alcoólico. Então a gente vê isso. Vejo, não é muita a minha clientela, sabe? A minha clientela é mais crianças atípicas, crianças Sim. com deficiências neurológicas. Essas seriam as deficiências psiquiátricas tratadas pelo CAPS. Aí no CAPS não tem. É porque como sabe? Eu vi que você era psiquiatra, eu falei, vou meter não, aqui, sim, vou dar um gancho aqui. Sim. Isso. Mas eu vejo muito isso.
Nós temos crianças, famílias com crianças atípicas e outros filhos que emburacam por esse caminho. Aí tem a mãe com uma criança atípica, com um filho dependente de droga, o pai sabe-se lá onde é que está. Então, isto, infelizmente, é o nosso contexto, que a minha clientela, que eu vejo muito, qual é a minha clientela? São crianças da FIA, são crianças da prefeitura, são crianças do governo, são crianças de posto de saúde, sabe? Eu não estou falando do meu consultório na Barra da Tijuca, Sim, isso é outra sim, é clientela, outra. sabe? Então, mas a minha clientela é essa, sabe? E a gente tem que Então, na viver verdade, com o que você isso. está sinalizando aqui, pelo que eu entendo, assim, tentando sintetizar, é que a sociedade está doente, essa sociedade, essa grande, porque tem uma grande massa e tem uma, infelizmente, essa é uma realidade que tem que falar, uma minoria, né, que tem um pouco mais de privilégios, e essa grande massa está muito desorganizada, está nos tornando doentes, infelizmente, né, doentes, uma sociedade doente, por conta dessa falta de estrutura, que aí tem vários motivos que eu não poderia dizer, né, e não tenho propriedade para isso, e nem tenho tempo para isso. Queria que você deixasse uma mensagem, doutor, uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Você já falou coisas muito valiosas, mas assim, Olha, alguma eu coisa. só tenho uma frasezinha escrita Ai, aqui que legal. Que tá na porta do meu centro de ecoterapia e na porta da minha clínica. Quando o sentimento e os sinais são elevados, as portas se abrem para a proteção de Deus, sabe? Então, quando você trata dessas crianças, você tem que... Quando os sentimentos... Peraí. Você falou muito rápido, deixa eu tentar ver. Onde vibre o sentimento e... porra, cara, eu escrevi aqui e acabei esquecendo. Sinais de elevação. Sim. Olha aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, que você tem que fazer o seu melhor para tratar essas crianças, tá? Você tem que fazer o seu melhor, tem que acreditar no que você faz, saber o que você está fazendo e se organizar para isso. E ter humildade para lidar com essas famílias e não ser um médico de nariz em pé. Ter humildade, ter força. Eu falo para os meus estagiários, para os meus alunos, para os meus discípulos, olha aqui, meu querido, você não quer? Quando eu vejo que o cara meia roda travada, olha, não é lugar para você não, tá? Não foi feito para você. Então as crianças, muitas vezes eu estou atendendo a criança, as crianças agitadas, crianças com um quadro de desorganização sensorial, muito desorganizada, a gente atendendo, trabalhando com essa, a gente pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus que ajude essas crianças, aos poucos vão se acalmando, vão se organizando. É o que acontece dentro do que a gente faz, dentro do processo de organização, dentro da ecoterapia, essas coisas. Então eu falo para os meus estagiários, meus amigos, não dá tudo de você, some que não é para você. E eu dispenso alguns. É isso. Tá? Eu não fico com mala nas minhas costas, não. Eu vejo que não dá, tá certo, não dá para você, vai fazer outra coisa. É missão, né? É isso. Tá bom? Olha, doutor, eu quero agradecer assim imensamente a sua predisposição em vir aqui, em falar essas coisas tão importantes para gente, para quem vai nos ouvir. Acho que o recado foi dado, né? Façam com amor, façam bem, façam com legitimidade e comprometimento, que aí a gente com certeza vai ter resultados mais prósperos para nós, para as nossas crianças e para as nossas famílias e para o mundo, consequentemente. Se você gostou do nosso episódio, tem gostado dos nossos papos, vai lá, ativa o sininho, compartilha, curte, ok? E faça que essas mensagens se espalhem para mais pessoas. Muito obrigada, até o próximo episódio. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigado, tá bom.